Qual é a melhor forma de salvar a sua terra e ainda assim alimentar bem o seu gado? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado e sejam muito bem-vindos às Dicas da Prado. Gente, hoje eu vou passar para vocês 4 dicas para vocês conseguirem tratar melhor a sua terra, deixar ela durar pelo longo prazo e ainda assim de quebra conseguir alimentar o seu gado e ganhar dinheiro com isso. Primeiro ponto de tudo, o que cobre o nosso solo na pecuária são as pastagens. E para a gente poder ter uma boa conservação de solo, a gente precisa ter pasto por cima do solo. A forma como a gente lida com essas pastagens, através do uso dos animais, para poder colocar os animais para cortar o pasto, tirar os animais para preservar o pasto, a gente chama de manejo de pastagens. Esse manejo consiste na gente utilizar o bocado dos animais para a gente cortar até uma determinada altura. E essa altura é a primeira dica que eu quero falar com vocês. Dependendo da espécie forrageira que eu estiver trabalhando, existe uma altura certa para eu poder trabalhar com ela. E até um lugar que a gente fala muito sobre isso é na aula número 19, lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, nossas aulas semanais. E o que é a Escola de Pecuária Lucrativa? Escola de Pecuária Lucrativa é um ambiente onde nós juntamos pecuaristas que querem ganhar mais dinheiro na pecuária. Lá nós temos aulas semanais e nós temos, além dessas aulas ao vivo, professores convidados de alto renome. Temos cursos extras para os nossos pecuaristas, nossos amigos que estão dedicados à pecuária, e nós temos o método de nutrição ativa para fazer você subir cada vez mais de nível dentro da pecuária. Manejar um pasto na altura correta significa o quê? Você utiliza ele, primeiro ponto, com uma altura mínima de pastejo. O que seria essa altura mínima? É a gente manejar o pasto de forma a deixar sobrar para ele uma reserva para que ele possa fazer fotossíntese, absorver energia do sol e poder retornar com um rebrote vigoroso. Se eu deixar o animal comer essa altura mínima, ou seja, deixar o pasto baixar mais do que essa altura mínima, eu vou fazer com que eu entre em processo de rapar o pasto, ou abaixar demais, baixar aí 20, 30, 50% da altura mínima ou até tudo, eu faço com que esse pasto demore muito mais tempo para rebrotar. Um exemplo que a gente tem é na Braquiária brisanta cultivar marandu. A altura mínima dela é de 20 centímetros. Com esses 20 centímetros, normalmente, se ele estiver bem adubado, ele volta para a altura máxima dele em 17, 20 dias mais ou menos. Se não tiver adubado, ele volta em 22, 25 dias para a altura máxima. Porém, se eu abaixar da altura mínima dele até 50% dessa altura mínima, se eu sair de 20 centímetros e abaixar para 10 centímetros, ao invés de demorar 20 dias para recuperar, ele vai demorar muito mais do que isso. Ele vai demorar 40, 50, 60 dias e vai voltar completamente desuniforme. Então, respeitando a altura mínima, eu respeito a fisiologia do capim. Eu respeito o formato de crescimento natural dele. A altura máxima do capim é praticamente o dobro dessa altura mínima, na maioria das espécies forrageiras. A altura máxima é o manejo onde eu permito que ainda 5% da luminosidade que vem a partir do sol chegue até o pé da planta. Se eu tampar 100%, o capim começa a produzir muito talo. E aí começa a aumentar demais a proporção de talo e cai muita digestibilidade do capim. Nós precisamos de um capim com muita folha. Então, por isso, eu preciso sempre manejar um capim da altura mínima até a altura máxima. Quando eu mantenho o manejo dentro dessas alturas, eu consigo desenvolver muito bem o capim, fazendo com que ele produza até mesmo 30%, 40% a mais do que no manejo normal de pastejo contínuo, por exemplo. A segunda dica que eu tenho para vocês é trabalhar o perfilhamento. O perfilhamento é a capacidade que o capim tem de produzir folhas filhas. Isso acontece quando eu trabalho dentro do manejo de altura, que eu passei para vocês na primeira dica. Quando eu abaixo o capim para a altura mínima, eu consigo fazer com que ele pare de crescer para cima, ou seja, era uma estrutura chamada meristema apical que fazia ele crescer para cima e comece a crescer os perfilhamentos ou os perfilhos, que são as folhas filhas. Quando esse perfilhamento... Esquenta não.
Por que é importante eu manter o perfilhamento do capim? Porque o perfilhamento faz com que o capim feche mais o solo, não fique aquelas toceiras isoladas, que é um problema muito comum no pânico máximo, por exemplo, o mombaça, o paredão ou o zuri. São capins que, se eu não estimular o perfilhamento, ele começa a isolar demais as toceiras. Isso também acontece muito quando eu não adubo com fósforo. Quando eu não adubo com fósforo, ele começa a isolar demais as toceiras também, porque estimula menos o perfilhamento. Fósforo tem tudo a ver com perfilhamento. Por que é importante eu utilizar o capim de forma a fechar mais o solo? Porque assim eu consigo manter as características físico-químicas do solo. Consigo manter umidade, consigo manter pH, consigo manter a textura do solo, não deixando o sol bater diretamente no solo, fazendo com que os micro-organismos e os nutrientes disponíveis no solo consigam se manter por mais tempo, mantendo um ciclo biológico muito mais tranquilo lá dentro, fazendo com que o meu capim permaneça perene ao longo do tempo. Então o perfilhamento é importante para ajudar a manter esse ambiente mais tampado, esse ambiente mais abafado. Não pode ficar abafado demais, senão começa a desenvolver fungos, começa a desenvolver cigarrinhas. Isso não é tão interessante para o sistema. Mas é interessante que ele não fique exposto ao sol, para não haver compactação, para não haver problema de secar demais o solo e mudar demais a textura. Terceira dica que eu dou para vocês é: não consorcie espécies forrageiras muito diferentes. Essa é uma dica extremamente importante que eu passo para você. Muitas pessoas no Brasil todo têm a mania de consorciar braquiarão com mombaça. É um dos consórcios mais errados que existem. E tem gente que ainda faz essa consorciação e ainda justifica o porquê que fez. E fala, não, mas eu faço do jeito certo. Para com isso, não existe jeito certo de fazer a consorciação, que são com duas espécies de manejo totalmente errado. O manejo da braquiária brisanta cultivar marandu é de 20 a 40 centímetros. O manejo do mombaça é de 40 a 80. Como que existe um manejo correto se a altura máxima de um capim é a mesma do que a altura mínima do outro? Ou você vai ter um sistema de produção onde o animal vai permanecer comendo somente a braquiária, porque as folhas dela sempre vão estar novas. Esse passarinho tá me desconcentrando. Eu vou pôr para fora. Quando eu faço esse tipo de consorciação, eu vou ter alguma coisa acontecendo muito ruim com os capinhos. Os animais vão bater em cima só da braquiária brisanta, porque ela sempre vai ter folhas novas e folhas menores, folhas mais macias. E eles vão deixar o mombaça crescer. E o mombaça vai crescer, vai passar de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, vai virar facho. O pecuarista vai achar que está com muito capim sobrando, mas os animais não passam nem perto daquilo e eles ficam batendo em cima do braquiarão. E vamos supor que o braquiarão ele ocupa cerca de 50% do território. Então você não tem, por exemplo, um piquete de 10 hectares. Se 50% está tomado por braquiarão e os animais só comem o braquiarão, então você tem só 5 hectares, por exemplo, de um pasto, porque o restante está tomado por um mombaça que já passou da altura e ninguém come aquilo mais. Então toma cuidado, tá? É errado manejar capins de altura muito diferente. Quer manejar com braquiarão? Maneja uma braquiária decumbens, maneja um MG5, maneja um midícula. Quer manejar com pânico? Maneja um MG5, que está já na altura média ali entre o braquiarão e o mombaça. Você tem um MG5 que já pode manejar até 50, 60 centímetros. Então usa ele também com o zuri, usa ele com o mombaça. Você pode manejar muito bem ali. Você quer manejar com braquiarão e quer usar um pânico? Usa o Maasai. Então você pode utilizar capins com alturas semelhantes e rusticidade semelhante também. E a quarta dica que eu dou para você é: reponha os nutrientes. Tenha dó do seu solo. Você já está aí há 10, 20, 30 anos em cima da sua fazenda, só tirando nutriente do seu solo, tirando nutriente através do capim e está reclamando que o desempenho dos animais estão caindo, mas você não devolve nutriente para o seu solo. Lógico, eu estou falando com uma maioria esmagadora, mas não é todo mundo. Tem muito pecuarista aqui que repõe os nutrientes do solo, mas a maioria esmagadora não repõe, não aduba, não faz calcareamento, não faz adubação. E um detalhe importante, até para vocês verem aqui nesse vídeo onde eu falo sobre o passo a passo da adubação de pastagens,
que é muito importante. Calcareamento não é adubação. Ah, Neto, mas o capim responde quando eu passo calcário nele. Beleza, mas ele responde porque você libera nutriente. Calcareamento, você está preparando o solo para receber adubação. Então não venha se gabar que você jogou calcário e o seu manejo melhorou. Não melhorou, você preparou o solo. Agora você precisa adubar. Se você ficar só no calcário, você não fez nada a mais pelo solo. O que você teve de resultado foi apenas visual. A partir do momento que você repõe os nutrientes com uma adubação apropriada, uma adubação correta, você tem nutrientes ciclando no solo, o seu solo sem perder as características principais dele, e ele consegue manter o seu capim por muito mais tempo, com muito mais produtividade e quem sabe até com muito mais animais em cima do que você tinha no ano passado. Quando você aduba corretamente, você consegue dobrar, triplicar a quantidade de animais que você tem na sua propriedade. Isso reduz custo de produção reduz muito o custo de produção, e isso faz com que o seu giro seja muito mais rápido, porque o desempenho de sua fazenda vai melhorar bastante. Outros 2 vídeos importantes para você visualizar sobre manejo de pastagens, você pode encontrar sobre esse daqui, que são os pontos-chave de manejo de pastagem no período da seca, e esse daqui sobre dica de manejo de pastagem no início das águas, onde eu falo bastante sobre rebrote. Agora, se você tem um manejo de pastagens diferente na sua fazenda e você também utiliza outros métodos para poder conservar mais o seu solo, coloca aqui nos comentários. Conversa um pouquinho com a gente e compartilha esse vídeo com outras pessoas aí da sua rede social. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.